esqueci de colocar, cara. Será que é melhor a gente começar Não, não, novamente ou não. nem? Não precisa. Vamos dar continuidade? Então, alguém pode continuar aqui. Ele dá muitas razões pelas quais não ora tantas orações quanto a maioria dos pastores, peraí, está, como, ele dá muitas razões pelas quais não ora tantas orações quanto a maioria dos pastores e pregadores exige dele. Ele diz para si mesmo: o Senhor certamente não espera que as pessoas que estão bem e forte, apta para trabalhar, gastem tanto tempo valioso em oração, especialmente nesse tempo moderno em que todos estão tão ocupados. Além disso, mãos postas não são uma ideia católica. Será que o nosso Senhor não pensa mais em mão a trabalhar do que em mão postas para orar? O homem natural olha para a oração como uma tarefa pesada. A maioria das pessoas não espirituais nunca assume esse fardo. Alguns fazem, no entanto, oram em Deus um pouco a cada dia, mas sente que é uma exigência pesada e fazem-no apenas porque pensam que Nosso Senhor é rigoroso a esse respeito e insiste que seja feita. Ele, né, Deus. Que esta seja a visão do homem natural sobre a oração não nos surpreende. Não pode deixar de nos surpreender, no entanto, quando descobrimos que essa visão prevalece também entre os cristãos crentes, pelo menos entre muitos de nós. Na conversão, fomos levados a uma vida de oração séria e diligente. As nossas estações de oração eram a hora mais feliz do dia. Mas após um período de tempo mais ou menos longo, começamos a encontrar dificuldade na nossa vida de oração. A oração torna-se um fardo, um esforço. Com almas honestas, agarramos-nos diligente e fielmente à oração, mas muitas vezes tivemos de nos obrigar a entrar nos nossos quartos secretos. A oração que outrora era comunhão livre, feliz e grata de uma alma redimida por Deus, tinha começado a tornar-se uma questão de dever que realizamos mais ou menos pontualmente de acordo com o nosso caráter e força de vontade que tínhamos. Quanto mais esforço a oração se torna, mais facilmente é negligenciada. Resultados que são fatais para a vida espiritual seguem-se, não imediatamente, mas não menos certamente. Primeiro, as nossas mentes tornam-se mundanas e sentimos-nos cada vez mais alienados de Deus e, portanto, temos cada vez menos sobre o que falar com Ele. Depois que desenvolvemos um espírito relutante, que encontra sempre pretextos para não orar e desculpas por ter negligenciado a oração, a nossa vida interior começa a enfraquecer. A dor de viver em pecado não é sentida tão intensamente como antes, porque o pecado já não é honestamente confessado diante de Deus. Como resultado disso, novamente, a nossa visão espiritual fica turva e já não conseguimos distinguir claramente entre o que é pecado e o que não é. A partir de agora, resistimos ao pecado essencialmente da mesma maneira que as pessoas do mundo fazem.
lutam apenas contra aqueles pecados que são excessivamente perigosos do ponto de vista das suas consequências. Mas tais pessoas não desejam perder a sua reputação como cristãos. Por esta razão, tentam esconder o mundanismo das suas mentes o máximo possível. Na conversa, bem como na reunião de oração, são tentados a usar uma linguagem que não está em harmonia com o seu interior. Palavras vazias e afetação procuram agora estrangular o pouco de vida, de oração que resta nos seus corações. Tudo isto e muito mais é o resultado de uma vida de oração prejudicada. E é exatamente isso que tem acontecido na vida de muitos crentes. Perguntas para a discussão. O autor afirma que orar, deixa eu Uhum. orar realmente é difícil. Na sua experiência, qual é o maior obstáculo interno ou externo que transforma a oração em um esforço em vez de prazer? Como podemos discernir quando a nossa oração passou de um relacionamento vivo para um simples dever de caráter ou força de vontade? Menciona que quando paramos de orar, o pecado já não dói tanto, porque a falta de oração nos torna menos sensíveis ao pecado. Quais desculpas ou pretexto o homem natural ou nossa carne costuma usar para evitar oração diária, como mencionado no texto? Como evitar que a oração se torne ritual mecânico e recuperar a comunhão livre e feliz citada no texto? O texto sugere que a negligência da oração leva a uma vida de palavras vazias e afetação na vida cristã. Como podemos cultivar uma vida de oração honesta, mesmo quando nos sentimos espiritualmente secos? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essas perguntas, porque ele resume bem o capítulo, né? E vamos compartilhar nos grupos. Eu acho que volta um pouquinho o texto, a gente tem que olhar mais uma vez a porção importante do texto, que eu acho Tá, você. muito rica, e principalmente aquela parte que fala ah, ah, essa aqui. Esse aqui do quanto mais esforço, a nossa vida E interior aí, começa. e esses dois parágrafos, Tá. que eu acho que nós temos que ler novamente antes de. Não? O Robert, o que que você acha? A gente pega esses dois parágrafos, eu colo lá no, no chat ali do Zoom e a gente vai para as salas
e vão compartilhar ali em duplas, pode ser? Pode ser, pode, mas Vamos Eu lá. acho que a gente deveria, eu acho que a gente poderia comentar esses dois parágrafos aqui na galera toda, porque eu acho que é muito rico para a gente comentar. Dois, bom, dois em dois também é legal, mas eu gosto quando a gente compartilha e cada um dá uma opinião. Não sei, o que vocês acham? Só uma opinião. É que aí muita gente não É, consegue falar, né? isso é verdade, né? É verdade, realmente. Bom, tá aqui, você que né? tem Então, ouvido muita gente, né? É, acho melhor a gente ir para as salas, né? Então ganhou. O Abel tá da hora, ó. Hum, Então vamos lá.
O Robert estava terminando de falar uma coisa lá, eu fiquei curioso, Robert. Você completa aí para nós. Não sei se o Robert está falando, o microfone está desligado. Isso. Eu falei que oração é como se fosse um dever, uma obrigação, um trabalho que nós cumprimos, e não como um esperar de Deus. Acho que essa diferença. Esperamos em Deus na oração e não cumprimos um trabalho para Deus. E quando o empregado cumpre uma sua tarefa, ele está cumprindo sua tarefa. E nós estamos usando oração como um cumprimento de uma tarefa. Já orou hoje? Ah, já orei. Então, tá, tá ok, você já cumpriu sua obrigação. É tipo a reza islâmica, né? Então, eu acho que nossa oração talvez não chegue, não, nem chega até a seriedade dos judeus, que 5 vezes por dia, dos islâmicos. A gente faz ainda com menos reverência. A gente é mais como obrigação mesmo. É quase uma reza. Nossa. Eu acho que Tamo ruim, hein? Não chega nem a ser uma reza. eu acho que meu desafio é chegar no nível de obrigação, que nem isso eu faço. Eu nem sinto que eu preciso fazer isso. Assim, falando bem assim, muito de boa, assim, sabe? Eu Você não faz, posso criticar. Tiff. Você come, você ora para comer, você ora para dormir, você ora quando acorda. Isso a Ah, gente não, faz, é não, obrigação. eu vou até ser sincero, muitas vezes eu como sem orar, e eu não sinto nem Misericórdia, Steve. falta, Meu nem Deus. para comer. Ou você Assim, tem. sabe? Eu como sem orar. Desculpe, né? Aqui acho que eu sou o pior como disse o apóstolo Paulo, eu sou o principal dos pecadores aqui. Não, Mas ô sempre Steve, na que. verdade, assim, não tem diferença se o que eu faço para comer é reza, cara. Acho que esse é o ponto que pega para mim. Quando é que foi a última vez que você orou realmente, de verdade? Que eu orei de falar com Deus, de abrir o coração, sem pressa. As orações ficam protocolares. A cabeça você tá orando pensando o que você vai fazer depois. De manhã você ora, inclusive você ora assim, Deus, não muda minha agenda, tá? Abençoa do jeito que eu planejei. Se o Senhor mudar, atrapalha meu dia. Amém. No fundo é isso que a gente faz. Eu tô falando de mim, pelo menos, né? E, e às vezes parece que a gente precisa cair, sofrer, passar uma crise do caramba para você ir voltar para Deus de verdade, ajoelhar e ter momento de oração sincera, né? É, É aquela história, parece que o sofrimento acorda, como dizia o C.S. Lewis, né? Desperta. Mas não é para ser assim. Pode ser um deleite, pode ser uma amizade. Ah, mas eu preciso sentir algo. É o que o Hannes falou no nosso grupo, né, Hannes? Não, é disciplina, cara, é disciplina espiritual. E eu preciso aprender, eu, David, preciso aprender a me disciplinar, cara. Uhum. É disciplina espiritual, como leitura da Bíblia. Eu tava Eu também preciso ouvindo. aprender a disciplina da oração. A disciplina de ter hora, método, tal, certinho. Mas Ó, disciplina não cai nessa questão da obrigação, essa cai, cobrança? cai, cai. Agora, o meu problema é que eu sou indisciplinado em tudo, né? Mas eu não tenho essa parada de fazer. Quando eu oro mesmo. Eu sinto isso, sabe? Eu troco ideia com Jesus. Eu sempre falo isso. Eu não faço discurso para Deus. Ah, Desculpa, eu não sou melhor do que tava, ninguém, né? Não é isso. Eu sou até muito espontâneo, eu acho. Acho que eu sou até meio irreverente com Deus. Esse que é o meu sim. problema. Mas o que Paulo fala para os Romanos do capítulo 12, versículos 1 e 2?
Não lembro. Então, eu acho que disciplina, voltando, a disciplina é um ato externo de colocar você à disposição, mas o que vale é interno. Mas você precisa ter disciplina, precisa reservar o tempo, você precisa Uhum. ter essa disciplina, sim. Ele Sim, coloca numa posição, numa possibilidade. Se você não tem nem isso, você não vai desenvolver é, a disciplina. é verdade. Eu Uma também coisa acho que que eu, uma vai, coisa que eu vai falar. estava confessando ali pro Robert, né? Eu me enquadro em tudo que ele comentou aí, né? O autor aí comentou, sem medo de errar. E aí uma pergunta que me veio, né? E talvez é algo que a gente precisa refletir, né, melhor nisso. Qual que é a definição que eu tenho de oração? Porque como eu acredito, ou o que eu acredito que é oração, é aquilo que eu estou fazendo. Então, me parece que eu não sei exatamente o que é oração. E aí eu estava até lembrando no exemplo do Senhor, né? Ninguém precisava, ele era disciplinado, sim, também, porque ele vivia orando. Só que a oração dele não era uma lista de supermercado. A oração dele não era pedir para si, né? A oração dele era que se cumpra a tua vontade. Tanto é que ele revelava, né, o conteúdo da oração quando ele dizia: Olha, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para falar aquilo que ele me disse para fazer, que é falar. Então, Ah, eu concordo com o E, David que talvez a mais próxima definição do que é oração é o rasgar do coração. e É sabe, o, é o, o reconhecer quem a gente é e reconhecer quem Deus é. Porque o, reconhecer quem a gente é e quem Deus é vai nos jogar no pó mesmo, vai jogar e, na, na Berlim. o Ney, isso passa por sinceridade, né? Eu tava na casa dos meus pais de uma viagem, eu fui ver uma caixa de recordações e caderno que eles anotavam as coisas. Aí tinha lá uma oração que eu devia ter uns 5, 6 anos, que eles escrevem que a gente for orar antes de comer, e eu falei, a gente tem que comer primeiro, depois a gente vê se é boa a comida, como que tá, e ora melhor. Mas assim, legal. é sinceridade, cara, que a gente vai perdendo na rotina. E o texto é muito rico quando fala isso. A gente está muito ocupado, a gente tem muita coisa para fazer. E a gente acha que dá conta, no fundo. Então orar passa a ser um perder de tempo. Mas, Talvez vocês precisem ter mal de Parkinson, pra Deus, vocês ó, entenderem. tá É nada amarrado. sem Deus. Né? eu acho que o mais que me pegou mais que quando a oração tira a gente do mundanismo. Quando a gente não ora, Uhum. nossa mente se torna mundana. E eu acho É, que muito, muito, me pegou bastante. A nossa oração não muda nosso mundanismo. A oração tem que tirar a gente do mundo. amém. 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 Eu acho que talvez a gente nem um encontro nem dois podemos falar sobre oração, porque esse é o único instrumento que nós temos para conectar com o Criador, né? E não sei se vocês já concordam comigo também. Oração, às vezes, muitas vezes, ela é uma termômetro, é nós podemos, né, sentir. Essa é que coisa, a única coisa que nós podemos sentir dentro de nós, a distância nós e Deus. E eu acho também do outro lado, também Deus coloca essas orações, né? Às vezes a gente quer orar alguma coisa, nós estamos, não temos coração, coração fria, e não conseguimos colocar na presença de Deus aquela oração que nós queremos, aquele pedido, aquela situação. Então, isso é muito mais que a gente discernir ou falar alguma coisa, né? Só que, do outro lado, eu acho que o inimigo quer deixar nós anestesiados.
é, como que o Steven falou uma coisa muito tocou meu coração, que é, você não sente, você não precisa entrar na presença, não tem sentimento, já é peca fácil e fazer fácil, mas chega um momento que você, sem essa presença, você está vazio, você precisa entrar, precisa render. Então, isso é uma coisa muito maior de que nós podemos falar. Oração, essa é uma coisa muito maior, né? Por isso, eu acho que nós precisamos saber, né? Mas esse termômetro, nós tem que cuidar sempre, ficar perto. Às vezes, Deus afasta de nós, ele fica mais longe. Ali a gente vai. Ó, agora eu não vou responder, eu estou fechando a porta agora. E aí? O que você faria? Ah, eu vou no meu caminho, né? Ah, não, eu vou continuar batendo na porta. Então, esse aqui, na verdade, é muito mais que explicar. Na verdade, oração é mais de conexão, na verdade. Essa é uma vida. Esse é ali é o coração, nosso coração, né? Ali é o nosso centro de relacionamento. Então, eu acho que tem parte de nós e tem parte de Deus. E talvez a gente não pode, nós não podemos colocar no lado, né? Deus que abre para nós entrar, às vezes Deus não abre para nós entrar. E ali nós podemos sentir e tomar decisões, né? Fazemos, não fazemos, entramos, não entramos, continuamos, paramos, e ali vai. Então, essa é muita coisa, né? Junto. Mas eu sei de uma coisa, que é colocar as coisas na frente do Senhor, essa é coisa muito importante, que às vezes nós queremos colocar, e ele fala para nós assim, tu acha que você consegue colocar aqui diante de mim essa uma coisa tão suja assim? Tu acha que eu vou aceitar uma coisa dessa? Daí, ali, você consegue também, na verdade, a oração mais também disciplina, né? Então, estamos falando de coisa tão grande, né, gente? E tão maravilhosa do nosso lado, que precisamos aproximar. E o mais bonito, o lado de Deus, né? Que Ele aceita coisas e não aceita outras coisas. Como, tipo, que a gente estava estudando sobre Caim e Abel, né? Dois estão sacrificando. E esse sacrifício, né? Como que Caim entendeu que Abel, né? O sacrifício dele foi aceitado. E outro lado, o sacrifício dele não foi aceitado. Deus estava falando, não, esse é aceitável, esse não. Então, ele que coloca as regras, né? E nós precisamos só sempre, o mais importante, eu acho que tudo nisso, resumo, né? Nós precisamos sempre tentar ser conectado com a presença. Sempre colocar as coisas diante do trono. E ali eu acho que Deus vai decidir, Deus vai se aproximar, não aproximar. E ali vai, esse é uma centro da nossa vida, né? Senão não vai nada, né? Eu acho dessa forma. Não sei se vocês concordam comigo, mas pelo menos é assim que eu vivo, né? Só queria acrescentar essa fala do Emílio, só queria acrescentar uma coisa, né? O mandamento de Deus, né, é que a gente ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo, né? Eu acho que o, e o primeiro mandamento dado para Adão e Eva não foi vocês têm que amar a Deus acima de todas as coisas. Eles já viviam nesse ambiente. É, Eles amavam a Deus, mas foi rompido isso, porque o interesse por si cresceu mais do que por Deus, né? Então, eu acho que antes da queda já começa daí. Quando você deixa de amar o outro, né, ou a Deus acima de você, né, amar como Cristo amou, a gente já perdeu a conexão, né? Não foi quando você comeu do fruto, quando você apanhou do fruto, você comeu do fruto, né? E eu creio que a oração, eu vou usar essa palavra que o Emílio usou, conexão. A conexão não é uma coisa explicada, conceituada e tudo. Eu tenho ou não tenho, sabe?
Então a coisa mecânica não me conecta às pessoas. Então, eu, sinceramente, assim, lendo esse texto, eu só posso chegar a uma conclusão, que Deus nos reconecte a Ele, né? Amém. Nos reconecte a Ele. Eu acho que esse é o ponto. Temos de fazer out agora, né? Infelizmente, vamos pensar sobre isso, continuar amanhã. Outro tem mais continuação. A gente vai. Esse é um assunto. O tempo é curto, né? Ok, vamos orar. Então, quem gostaria de fazer o out? Depois dessa, Senhor, nós temos muitos problemas em orar. Nós temos, às vezes a gente faz discurso para o Senhor, com palavras, com tom de voz. A gente assume uma personalidade que a gente não tem. E a gente põe máscara, Senhor, para falar contigo. Mas, Deus, nós não queremos isso. O Senhor falou com a gente agora, porque através de cada fala, Pai, nós reconhecemos nosso pecado, nossa negligência, nossa insuficiência de orar. Pai, muda esse tipo de coisa no nosso meio, no meu coração, no meu coração. Essa indisciplina total, essa falta de regras. Eu acho que a gente tem um meio de campo legal, Senhor. Mas assim, Pai, eu não quero essa irreverência. Mas, Pai, perdoa a gente. Nós temos muito problema. Mas assim, o nosso prazer é quando o Senhor fala conosco. A Amém. gente ouve sua voz, a gente ouve o Senhor falar. E é isso que nós queremos, ouvir a tua voz. Mesmo quando seja para nos repreender, Pai, como o Senhor fez agora, através dessa meditação. Repreende a gente, puxa a nossa orelha, mas fala conosco, Pai. Não deixa a gente sozinho, não. Em nome de Amém. Jesus, eu peço isso. Amém. 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 Senhor nosso Deus, esta manhã, Senhor, queremos te agradecer, queremos te louvar, Senhor. Queremos te aprender de novo, Senhor. Tu dá para nós se conectar contigo. Tu dá para nós se entrar na sua presença, Senhor. Às vezes, muitas vezes você some, não porque você quer sumir, não porque você quer sair, mas porque você querendo que nós corremos atrás de ti. Você quer que a gente ache mais outras portas para entrar, para conhecer a ti mais e mais. Muito obrigado, através de oração, que você conforma a nós, que você eh, eh, transforma nós, pessoas procuradores do Senhor, pessoas que querem se conectar contigo, porque nós sabemos, diante de muitas provas, diante de muitas tempo que nós conhecemos, Senhor, que ali onde que você está, ali eu penso, ali que temos resposta, Senhor. Muito Amém. obrigado por essa manhã, Senhor. Tu que dá respostas certas para nos voltar a Ti, para nós ser conectado mais forte a Ti, não para se distanciar, pelo contrário, Senhor. Dá para nós esse coração rendido todo momento, Senhor, para não perder a Sua presença. Nós te agradecemos pela manhã. Eu quero te agradecer, Senhor, por esses santos que estão juntos comigo, Senhor, conosco juntos assim. Abençoa cada um de nós. Muito obrigado por cada um deles, Senhor, porque a tua riqueza está aparecendo em face de cada um deles, Senhor. Abençoa os seus fiéis, Senhor. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa manhã, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Ok. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia, irmão. Bom dia, querido. Bom dia. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Não Bom sei. dia. Eu estava trocando ideia com o Santarém agora. Ficamos no grupo lá, ele estava contando a experiência dele lá. A perda dos irmãos lá foi brabo, hein, Bran? Foi brabo pra caramba. Perdeu como assim? 2 irmãos dele morreram. Nossa, No de mesmo quê? dia. No mesmo dia, praticamente. Um morreu num dia, outro morreu no outro. Qual a Denil, né? Você não ficou sabendo, Hannes? Mas morreu do quê? Não, um irmão estava doente. A Denil podia contar. E a mãe dele tem 88 anos. Quer dizer, É.
Perdeu dois filhos praticamente no mesmo dia, a diferença de um dia. Nossa. Denilson, quer contar um pouquinho? É, eles, eles trabalham, nesse dia eles trabalharam juntos, segunda-feira, né? Segunda-feira, eles estavam juntos, eles trabalharam juntos, passaram o dia juntos, trabalhando, e à tarde cada um foi para sua casa, né? E o que morreu primeiro, e chegou em casa, na casa dele, aí ele foi pro banheiro tomar um banho. Falou, né, para a família dele, ia tomar um banho. Ele tinha que voltar, que ele era vigia, né? Então ele trabalhava à noite de vigia. E quando ele entrou no banheiro, ele ligou o chuveiro e ele sentiu uma dor muito forte na cabeça, né? Muito forte mesmo. E ele deu um grito, aí o que estava lá foi ver, né, que tinha acontecido com ele. Aí ele vinha saindo do banheiro, assim, meio que cambaleando, né? Aí chamaram um táxi e levaram para o hospital. E isso já era de noite, já, umas 6h30. Deu entrada no hospital, lá 6h30. Quando ele chegou lá, já praticamente já falecido, né? Então tentaram reanimar, mas não conseguiram mais. Sabe? Aí isso, 6h30. Aí ligaram para a mamãe que ele estava no hospital, né? E ela mandou esse outro ir ver ele lá no hospital. Aí vai lá, meu filho, ver teu irmão, como é que tá. Ele foi embora de imediato, né? Chegou lá e ele já tinha falecido. Aí ele voltou para casa, mas não falou nada para a mamãe, porque a mamãe já tá com uma idade, tá quase com 80 anos, 88 anos, e deram para ela calmante. E depois ela perguntou, né, por que tinha dado calmante para ela, que ela só tomava calmante quando ela sentia alguma coisa. Aí depois contaram para ela que o, o nome dele era Adeilton, né? O Adeilton tinha morrido, tinha falecido. Aí ela caiu em choque, né? Tá. Qual a idade E dele, Adeilton? é, esse outro que cuidou dele, que estava com ele lá no hospital, quando chegou lá, ele voltou. E ele ficou com ele a noite toda ainda, lá no velório lá. E quando foi 5 horas da manhã, aí o meu irmão me contou que ele levantou, né? E disse que ele ia dar um sono, que ele estava com muito sono e ele precisava dar uma deitada ainda rapidinho, mas era para ir chamar ele, né? E, olha, quando der umas sete horas, vocês me chamam. Aí prepararam o café da manhã e chamaram todo mundo para fazer a oração e lembraram dele, não, bora chamar ele, né, para ele estar aqui na oração com a gente, para poder a gente tomar um café junto, né? Então, tá. Aí foi uma sobrinha minha e chamou ele, mas ele não respondeu, né? Aí foi logo em seguida, fui uma irmã minha atrás, fui atrás dela, né, para lá. Cadê ele? Não, ele não chamei, não respondeu. Aí ela foi para lá logo em seguida, minha irmã. Aí ela entrou lá na casa, então quando ela entrou lá, ele estava de atravessado assim na cama, com a mão no peito, assim de barriga para baixo na cama. Aí ela foi lá, né, tocou nele assim, aí não se movia nada, aí ela virou ele e já tinha falecido, né? Tava morto, só ele lá na cama. Meu Deus, aí foi um choque mais. E agora?